18 horas em ponto, vamos dar início ao 33º debate do nosso Instituto Unidos Brasil, hoje com o nosso querido amigo, nosso conselheiro, Jorge Gerdau. Mas antes de iniciar com o Jorge, eu queria agradecer ao Grupo Multiplan, que hoje está inaugurando Jacarepaguá. O Isaac Pérez é um dos nossos mantenedores, a Multiplan. Eles têm aí uma história muito bonita, é o 20º empreendimento deles e já recuperaram o tempo perdido em relação à pandemia, falando aí do ponto de vista comercial. Hoje eles estão apoiando esse nosso evento. Bom, posto isso, eu queria então reiterar que todos os empresários que estão nos vendo e ouvindo, para que nos ajudem a atingir a nossa meta, ultrapassamos a barreira das 350 empresas. Eu gostaria de fechar o ano, nos aproximarmos aí das 500 empresas e, quem sabe, atingir as 500 empresas para que o ano que vem a gente continue esse trabalho. O Jorge falava agora há pouco da importância da união do setor empresarial. E quando eu falo setor empresarial, eu tenho dito sempre que o nosso instituto é um instituto que representa a sociedade civil. E foi muito forte a presença, na última terça-feira que nós tivemos, o presidente da Força Sindical, o Miguel esteve lá prestigiando, teve o Ricardo Patá, da União Geral dos Trabalhadores. Para que se tenha uma ideia, 1.800 sindicatos representa a frente do Miguel e a Força Sindical, e da UGT, 1.300 sindicatos. Tivemos também representantes da sociedade, no que diz respeito aí ao pessoal, os líderes comunitários, tivemos as profissões liberais. Então, esse movimento foi um movimento extraordinário, importante, fundamental, para que a gente tivesse a manutenção dos 17 setores na desoneração da folha. E eu falava hoje de manhã com o Marco, e ele falou: Nabil, nós temos que festejar essa grande vitória da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, do Instituto. Repica isso, a Maria vai falar daqui a pouco sobre as mídias sociais, e esse movimento que o Jorge se referiu é a única saída que nós temos para ser protagonistas e mostrar o caminho certo para os deputados, para que a gente acelere o processo de crescimento aí do nosso país. Bom, dito isso, eu vou passar para a Marli fazer algumas considerações e logo em seguida a gente começa com o nosso querido Jorge Gerdau. Fala, Marli. Boa noite, pessoal. Rapidamente, só pedir para vocês todos deixarem o microfone no mudo enquanto o Jorge Gerdau estiver falando. Nós vamos gravar essa reunião. Todos poderão assistir depois, nós compartilhamos no grupo também. No final da apresentação do Jorge Gerdau, nós abrimos para as perguntas. Peço que vocês coloquem aqui no chat quem quer fazer pergunta ou manda para a gente pelo WhatsApp também. Eu vou observando aqui todo mundo que falar no chat e vamos chamando vocês logo após a fala do Jorge Gerdau. Outra coisa importante que eu queria pedir para vocês, um favor imenso, vocês sabem que nós temos tido diversas divulgações na mídia, né? Em jornais e TV, vocês viram toda a repercussão que nós tivemos do evento, mas as mídias sociais, mídias digitais, elas são muito importantes para a grande população. Nós queremos ter uma mobilização não apenas de empresários, mas também da sociedade civil. Isso é muito importante para que a gente não seja apenas uma elite, né, que reivindica essas ações do governo. Então, precisamos sim do apoio da sociedade civil e, para isso, nós precisamos das mídias sociais. Então, nós vamos tomar a liberdade de mandar para vocês, pelo WhatsApp, no direto, alguns posts para que vocês possam também compartilhar. Vocês são influencers, todos vocês são influencers muito importantes, então, compartilhando nas suas redes, das suas empresas também. Tenho certeza que isso vai colaborar para o nosso movimento. E, além disso, vou pedir para cada um, e, claro, a gente já vai
pesquisar também quem são os diretores de marketing, para que eu possa conversar com eles e nós começarmos um trabalho conjunto de divulgação das ações, que vocês compartilhem, que vocês concordem, é claro, e aprovem, para que sejam também divulgadas nas suas mídias digitais das empresas. É isso, pessoal, muito obrigada. Com você, Jorge. Muito obrigado. Presidente Nabil, em primeiro lugar, quero agradecer imensamente a você a oportunidade de dialogarmos e analisarmos esse tema tão importante Custo Brasil, que, no fim, vamos dizer, é um definidor da competitividade global do país, tanto no que corresponde à nossa competitividade para exportar, mas também a nossa competitividade em relação às importações, né? A tendência do mundo é se abrir cada vez mais, né? Isso é um ida e volta, mas a verdade é que, dentro da estrutura como nós temos hoje, o tema Custo Brasil é da maior importância a ser analisado e ser resolvido. Assim que eu agradeço imensamente esse convite, né? E quero aproveitar logo no começo para me colocar dentro de um posicionamento extremamente favorável do nosso instituto. Eu tenho convicção absoluta, e por minha vivência dentro do processo empresarial e em relação às negociações governamentais, etc., a verdadeira evolução de todo o processo de competitividade do Brasil vai depender desse tipo de esforço que o Instituto está coordenando, de mobilização do empresariado de uma forma transparente, forte e aberta, né, para que nós possamos levar essa com clareza e de uma forma quase que eu diria direta para o Congresso e para a opinião pública brasileira qual é a nossa visão, quais são os nossos propósitos. E, através da clareza desse trabalho, é que nós realmente vamos conseguir vencer as dificuldades do sistema extremamente burocrático e complexo que nós vivemos no Brasil. Então, meus parabéns, Nabil, a você e essa mobilização toda, porque eu acredito demais, né, de que isso é um caminho, eu vou dizer, realmente extraordinário para as evoluções. Eu vou colocar rapidamente só, antes de entrar especificamente no Custo Brasil, essa posição do MBC. O MBC é o Movimento Brasil Competitivo, que é oriundo do antigo movimento da gestão da qualidade total, né? E quando a qualidade total estava com dificuldades e com menores mobilizações dentro da estrutura do governo, nós nos mobilizamos por parte de um grupo de empresários para criar o MBC, né, com o objetivo essencialmente de buscar maior eficiência na gestão do setor público de forma global. E hoje nós temos praticamente 4 frentes de trabalho em que nós concentramos os esforços do MBC. Em primeiro lugar, é o problema de governança, né? O segundo ponto é tecnologia e digitalização, terceiro ponto é Custo Brasil e quarto é educação. Esses 4 pontos, vamos dizer que são o foco principal, fora dos que vêm anexos em relação a esses temas, né, dentro de uma visão de sustentabilidade econômica, social e ambiental, nós nos mobilizamos, então, no sentido desses setores e, pessoalmente, vamos dizer, eu tenho convicções de que o esforço e as mobilizações e o apoio do empresariado se possibilita um avanço importante nas melhorias de competitividade. E isso nos levou a trabalhar de 4 mãos, então, com o governo, e aí a existência do Ministério da Economia foi uma peça-chave, e a parceria feita do MBC com o secretário Carlos da Costa, nós fizemos um trabalho de 4 mãos e que se procurou estabelecer, através da atividade que o Brasil tem. Marli, eu pediria que você pudesse colocar aí na transparência a dimensão da mandala, né, para que todos possam ver, vou dizer, a dimensão e o conceito feito desse trabalho,
né, do custo Brasil. É extremamente interessante porque todos os setores empresariais, de uma forma ou outra, permanentemente trabalhavam com os seus ministérios, as suas áreas, procurando debater melhorias, etc. Mas nunca tinha se realizado um trabalho conjunto, e aí nós, com o EBBC, trabalhando de quatro mãos com o governo, né, e que indiscutivelmente o esforço e a mobilização do Ministério da Economia, através da Secretaria com o Carlos da Costa, foi possível nós realizarmos esse projeto. E é uma coisa incrível, praticamente inacreditável, que o montante dessa soma da não competitividade do Brasil é um número terrivelmente e assustador, que é de 1,5 trilhão. Esse número é anual, gente. Nós normalmente apresentamos esses custos maiores do Brasil, né, que nem foi feito, vamos dizer, no próprio tema das leis trabalhistas ou mesmo em outras frentes da Previdência, né? Se fala sempre em 10 anos, tá certo? Esse número é anual. E aí nós desdobramos esse trabalho nas diversas frentes, como está aí colocado com os diversos fatores, né, que são itens como empregar capital humano, disponibilidade da infraestrutura, insumos básicos, atuar no ambiente jurídico regulatório, temos integrar as cadeias produtivas, honrar títulos, acesso a serviços públicos, reinventar os negócios, competir e ser desafiado de forma justa e retoma ou encerrar o negócio. Realmente se destacam aí, vamos dizer, 3, 4 pontos principais, que é o tema da estrutura tributária do Brasil, tá certo? Tem a estrutura do emprego do Brasil, que agora há pouco ainda o nosso presidente Nabil nos informava da assinatura, vamos dizer, da aprovação recente de retomada do custos adicionais da folha de pagamento para grande parte dos setores que precisam da competitividade. Então, na realidade, esse trabalho feito de forma de quatro mãos com o governo, pela primeira vez conseguiu dar uma dimensão total, como mencionei, desse valor de 1,5 trilhão. É muito, muito importante ressaltar de que esse tema, vamos dizer, eu tenho reclamado, e por isso o esforço em cima desse trabalho, né, que no Brasil, gradativamente, nós temos que entrar nos patamares e padrões internacionais de proteção aduaneira, e que no Brasil, em grande parte, são extremamente elevados, né? Mas por quê? Por causa desse custo Brasil. E, na realidade, vou dizer, eu na minha experiência pessoal, eu analisando em outros países, tem países que praticamente esse custo Brasil é zero, né? Tomando, por exemplo, o Canadá, né? Nos Estados Unidos é extremamente baixo também, na Europa, na maioria dos países também. Então, na realidade, nós aqui, na estrutura brasileira, temos esse custo Brasil que, de uma forma ou outra, praticamente torna quase impossível uma plena competitividade. E isso afeta, vamos dizer, de uma forma global a estrutura de consumo e as limitações que tem. E também como a carga tributária no Brasil cresceu de 22%, 23% e hoje está em 33%, mais o déficit de 7%, que vamos praticamente a um custo de governo de 40%, que, no fim, é preciso, na nossa estrutura global de custo Brasil, né? Eu vou tomar um exemplo que é evidente, que eu conheço bem, mas do setor siderúrgico, a soma do custo Brasil é 16,4% em relação à comparação com os outros países, dos quais o setor tributário praticamente é o maior deles, né, com a estrutura de impostos cumulativos, né, nos leva a um custo ao redor de 6,7%,
que nós temos de custo Brasil no sistema tributário pela cumulatividade de impostos. Na realidade, vou dizer, se eu tomar outra frente, fora talvez da tributária, que fora do aspecto das incidências cumulativas, né, eu tenho um sistema tremendamente burocrático e complexo, né, que faz com que que cada estado tem definições diferentes de qual é o que gera crédito, o que não gera crédito, que faz com que essa soma burocrática ainda se torne extremamente complexo no país para trabalhar de uma forma global, sem mencionar a quantidade de impostos que nós temos, que praticamente do resto do mundo é resolvido com um único imposto de valor adicionado e simplifica de uma forma significativa todo o processo burocrático. Então, são frentes de trabalho que, pela não existência também do trabalho conjunto, da visão econômica, das dificuldades, né, a autonomia do não enquadramento do processo tributário brasileiro, a condição política do sistema tributário, ele não está integrado numa visão que, no aspecto global da economia e do aspecto social, as decisões tributárias são feitas essencialmente com uma visão arrecadatória e não são feitas sob o aspecto de desenvolvimento econômico e social. Consequentemente, realmente nós estamos num atraso enorme estrutural em relação aos outros países do mundo e que nos traz essas dificuldades. Um outro exemplo assim muito interessante, vou dizer, o Brasil tem um custo de energia talvez o mais barato e mais competitivo dos países desenvolvidos do mundo, né, dos países de competitividade industrial, né, mas nós, com o sistema tributário em cima da energia e o sistema de encargos, né, faz com que nós tenhamos um encarecimento e, então, vamos dizer, o gato da energia do Rio de Janeiro, que pesa enormemente, vamos dizer, do processo, é incorporado no custo da energia como um todo. Então, na hora de estabelecer a competitividade de um produto em que o setor, vamos dizer, eletrointensivo tem que trabalhar, eu tenho um encargo que não tenho nenhum sistema de compensação de créditos e me leva ao encarecimento da energia com valores de 15, 20 dólares por quilowatt, que realmente tira o Brasil dessa competitividade. Se eu entrar ainda numa análise mais complexa, e que, por isso, quando o nosso presidente Nabil estava mencionando sobre o problema da desoneração da folha de custos, se você comparar o custo de um operário, o que ele leva para casa e o que ele leva para casa do Brasil, né, nós temos uma estrutura de impostos e estruturas em cima da folha de pagamento, que praticamente é o único país do mundo que estabelece esse encarecimento da folha, né, e que, consequentemente, faz com que praticamente o operário, no seu salário, leva aproximadamente só 50% para casa daquilo que ele custa, tá certo? Enquanto em outros países, esse número, o operário leva entre 60% e 70% para casa. Tem um caso diferenciado, que é o Chile, onde o operário leva 85% daquilo que ele custa, leva para casa. Então, eu estou mencionando esses pontos assim, mais evidentes do custo Brasil, né? Mas se nós entramos no aspecto da logística ainda, né? Vamos dizer, nós temos uma parcela pequena de alguns sistemas integrados de sistema de transporte ferroviário com portos, etc., que se estabelece uma competitividade razoável. Mas se nós tomarmos a totalidade da produção brasileira e de que é encarecida a estrutura brasileira de logística, né? Nós temos mais um fator aí de não competitividade. Se eu tomo o sistema de financiamento, né? Interessante, vou dizer, se eu comparo novamente com o Canadá, né? Nós criamos
adicionais, IOF e também compulsório, que encarece o nosso dinheiro, tá? E que em outros países do mundo, como o Canadá, por exemplo, tem uma clara definição que é proibido a criação de qualquer tipo de imposto da estrutura de financiamento, tá certo? Então, na realidade, né, você, com o sistema que nós temos nessa mentalidade de tentar arrancar algum tipo de imposto em qualquer tipo de movimento, trabalho ou atividade econômica, social, né, faz com que nós nos leve a esse número de louco de 1,5 trilhão, né, e isso realmente é um desafio fantástico, né, que eu diria que a mobilização da sociedade civil, mas principalmente do empresariado, para fazer com que, a exemplo que existe em outros países, que esse custo Brasil é muito próximo a zero, ou praticamente é a zero, tá certo? Nós temos, então, aí essa fotografia da Mandela, que nos mostra que desafio que nós temos. E Nabil, eu digo a você, né, que toda a mobilização que nós temos conseguido com o Instituto, mas ainda com outras instituições semelhantes, elas têm que realmente trabalhar concretamente dentro como tem sido feito, no sentido de que, de uma forma, eu digo utópica, mas tem que ser buscado, né, é de buscar um custo zero Brasil, tá certo? Se nós quisermos realmente tornar o país com níveis de emprego que atendam às demandas sociais do país, nós não podemos querer exportar a carga tributária, e pior que a carga tributária em cada etapa, ela é transferida, embutida no custos, e vamos dizer, cada estrutura da sua etapa, vamos dizer, se eu tomar a indústria de mineração para o aço, tá? O aço para transformação, para fim, para uma montagem de equipamentos, seja geladeira, seja automóvel, o que for, eu tenho 4, 5 macroetapas, né, que vão carregando essa estrutura de custo Brasil, e que eu diria assim que eu até estranho que nós ainda tenhamos uma certa competitividade nesse país. É evidente que os setores que a cadeia é menor, a carga e o custo Brasil é menor, mas realmente na busca de desenvolvimento empresarial global, nós precisamos que a cadeia toda ela seja o mais limpo possível da carga tributária para que a competitividade obedeça a padrões internacionais. Eu volto a falar, que eu já comecei falando isso um pouco, repetir com toda atenção. Normalmente, a gente fala no aspecto da dificuldade ou a não possibilidade de exportação pelo custo Brasil, mas essa mesma concorrência, vamos dizer, que eu tenho da formação do meu custo com esses fatores de custo Brasil, esse custo também, novamente, tem que competir com a importação. Então, quando eu tenho países que eu tenho uma limpeza absoluta, praticamente de custos da forma como nós temos aqui, né, nós também dificultamos a plena competitividade do país. Então, eu observando o quadro geral posto dessa forma, nós temos um desafio fantástico e que é muito interessante. O que nós conseguimos agora no esforço conjugado no sentido do custo Brasil? Nós, em primeiro lugar, nós, vamos dizer, conseguimos fazer uma mobilização empresarial importante no apoio das pesquisas do trabalho feito. Nós conseguimos essa parceria junto com o governo e o executivo. Eu diria que hoje também com a estrutura que feita e montada com Jorge Lima, que agora está numa função de staff do ministro Guedes, mas foi montada uma estrutura de acompanhamento de trabalho e evolução de derrubada desse custo Brasil dentro da estrutura executiva, que é um ponto muito importante. O segundo ponto, nós conseguimos uma mobilização empresarial bastante importante através do trabalho da coalizão, em que as grandes entidades setoriais estão participando, são umas 14, 15 entidades principais, automobilísticas, celulose, petroquímica,
aço, etc., participam nessa mobilização de trabalho técnico para realmente conseguir construir essa mobilização. E o terceiro ponto foi criado dentro do Congresso, né, a comissão para trabalhar nesse sentido. Então, teoricamente, com essas três frentes, a empresarial, a frente do executivo, né, e que, no meu entender, a estruturação da existência do Ministério da Economia, do meu entender, estão facilitando um pouco mais o diálogo entre as diversas áreas necessitadas com integração das várias secretarias, e hoje a movimentação e a mobilização organizados sobre o tema Custo Brasil do Congresso é um outro fator. Então, nós precisamos, dentro desses objetivos, trabalhar no aspecto técnico, mas eu diria que o técnico tem que ser essencialmente apoiado por uma mobilização política. E por isso que, Nabila, eu ressalto tanto, na minha opinião, que estruturas como hoje nós temos no Instituto Unidos pelo Brasil é uma peça-chave nesse sentido, porque isso é a mobilização direta da sociedade civil no objetivo de aprimoramento das nossas estruturas competitivas do Brasil. Então, na realidade, eu acho que esse fenômeno da construção que nós conseguimos realizar, né, pela coordenação do MBC, com o diálogo com essas várias frentes, seja no empresariado, seja no trabalho junto ao Congresso, e principalmente também com a parceria de trabalho com o Executivo, eu acho que se construiu um instrumental que nos dá potencialidade de avançarmos nesse trabalho. O desafio, vou dizer, é uma verdadeira utopia, mas eu digo que um país organizado tem custo Brasil zero, tá certo? Então, na realidade, nós temos que limpar as estruturas, seja tributárias, burocráticas, em todos os campos, né, para que realmente se limpe o país dessa estrutura que, como ela não tem transparência, ela também não tem um mecanismo que constrói a viabilidade da plena competitividade, seja na exportação, como eu mencionei, ou seja na plena competitividade em relação às importações. Momentaneamente, o dólar está elevado, né, ou quase que eu diria artificialmente elevado, mas, de qualquer forma, olhando isso dentro de uma estratégia de médio e longo prazo, né, realmente eu tenho que conseguir que atinja patamares semelhantes como todos os países desenvolvidos do mundo têm, em toda essa estrutura, né, e que é um desafio e que eu acho que a evolução atingida é um passo importantíssimo com a transparência clara. Esse número é 22% com o mercado comum europeu, né? Eu diria que, se eu tomasse a China, provavelmente aí teria mais um número adicional significativo, né? Pela diferença estrutural, né, que eles têm, seja na legislação trabalhista, seja no sistema tributário. A carga tributária na China é de 21%, 22%, né? Vamos dizer, lógico, com as características, os problemas que eles têm, mas, na verdade, é que na competitividade global que o Brasil tem que atingir, e isso somente pela plena competitividade do Brasil, que nós, no setor primário, já atingimos condições muito boas, mas a transformação desses produtos, em grande parte, poderia ser mais industrializados, né? E aí, realmente, limitações que a estrutura do custo Brasil comprova tem que ser resolvidas e avançadas. Isso é um resumo, vamos dizer, rápido dentro desse essa mandala aí nos mostra isso de uma forma relativamente simples e evidente, né? E Nabila, eu acho ali que com isso eu consegui mais ou menos ter uma ideia para todos de que significa esse trabalho, né? Nós construímos agora também com a Fundação Getúlio Vargas um núcleo de acompanhamento da evolução gradativa da redução do custo Brasil. Então, nesses itens, nós estamos no começo desse trabalho, mas nós fizemos uma parceria, né, do MBC com a Fundação Getúlio
Vargas, né, com apoio e mobilização empresarial também, no sentido de fazer um acompanhamento claro e para ter plena transparência o que está acontecendo, o que está se conseguindo mobilizar, né, e de melhorias. E esse trabalho da Fundação vai ser em todas as frentes, né, para poder acompanhar realmente o que está conseguindo, o que está se conquistando, né, dentro de uma visão de que cada vez mais tudo na vida da gestão pública tem que ter transparência maior para que a sociedade possa se posicionar, para que a sociedade possa pressionar com clareza e que possa haver uma maior mobilização da sociedade como um todo nesse sentido. E por isso eu ressalto, Nabil, que a importância, né, dessa mobilização que nós temos conseguido pelo Instituto, né, que pela união de esforços sobre o conteúdo técnico e a condução política ordenada, nós vamos conseguir vencer essas dificuldades. Eu me ponho aí à disposição de atender perguntas ou qualquer outro esclarecimento. Em todo caso, eu estou feliz com a evolução que já foi conseguida. Jorge, muito obrigado pela essa primeira intervenção sua, fazendo aí uma síntese da importância desse custo Brasil, que a gente tem falado, mas a gente percebe que precisa realmente de uma mobilização permanente, e a experiência que a gente teve nesse primeiro ano, Jorge, é que se você está presente e estrutura essa mobilização, quando eu falo mobilização, o diálogo com os dois chefes, vamos dizer assim, do Congresso, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, e passa a estar mais presente, foi o que aconteceu quando o governo era contra a desoneração da folha. Isso ficou muito claro, porque o Paulo Guedes havia dito que realmente não tinha dinheiro. Nós insistimos, fomos falar com o presidente da Câmara, fizemos uma pressão com 17 empresários, uma pressão democrática, uma pressão mostrando que não tinha a mínima condição de ao contrário, a gente estava pleiteando para todos os setores. Aí o presidente falou, olha, vocês têm que mexer com a sociedade civil. Fizemos o evento, ele acompanhou de perto o evento, chamamos ali o Marco Bertagnoli, levamos 17 deputados para o nosso evento, e no dia em que estava se discutindo, aliás, o presidente da Câmara naquele dia ele foi obrigado a fazer um café da manhã em função dos precatórios, da urgência que eles tinham, e mesmo assim nós chegamos a ter 17 deputados, o senador Anastasia fechou o nosso evento, e depois foi tudo para a mídia, para a imprensa, e depois nós voltamos a falar com o Paulo Guedes. Então é esse movimento que você está falando, das outras frentes parlamentares se juntarem, empresários se juntarem. A gente não está preocupado em ter a visibilidade só do Instituto, não. Quem quiser estar junto pode vir, a sociedade tem que vir. Chega, nós não aguentamos mais. Nós fomos culpados, né, Jorge, de deixar o Brasil... Nós fomos culpados. O setor produtivo foi culpado. Enquanto a gente cuidava das nossas empresas, os parlamentares iam fazendo as leis, ninguém ia contrapondo aquelas leis que eram totalmente nocivas à sociedade e ao setor empresarial, e deu no que deu. Mas eu diria que o leão acordou. Eu acho que agora é irreversível esse processo. Então, é sempre importante quando você reitera, e a gente está num grupo altamente qualificado que está nos ouvindo, e depois, Jorge, nós, com a gravação que nós vamos ter hoje, nós levamos isso para 22 grupos de participação que a gente tem, manda esses vídeos, isso fica depois gravado dentro do YouTube, todos vão ter acesso. Então, é sempre bom a gente reiterar, nunca é demais a gente falar da importância da mobilização. Eu queria pedir para o Fauzi Amushi, que sempre gosta de fazer uma pergunta. O Fauzi, você está nos ouvindo, Fauzi? Estou ouvindo sim, Nabil. Então, o senhor Fauzi Amushi, a todos aí. grande colaborador, tem nos ajudado bastante,
tem trazido vários empresários aí para o nosso grupo, para o nosso instituto. O Fauzi participa do nosso conselho também. Então, Fauzi, você faça a tua pergunta, depois eu vou pedir para o Vladimir, que o Jorge não conhece direito ele ainda, para o Vladimir fazer a próxima pergunta. Então, vamos lá, meu amigo Fauzi. Vladimir, eu vou te ajudar, viu? Mas eu, antes de mais nada, quero dar aí uma boa noite aí para todos aí. É uma alegria aí fazer parte das lives. E hoje, excepcionalmente, fazendo a live com o Jorge, que é um ícone, é um brasileiro exemplar. Sei lá, é tanto elogio que vai ficar meia hora aqui para fazer elogio e não vai dar tempo de terminar a live, né? Mas a capacidade administrativa, a capacidade política e a forma como o Jorge formula o raciocínio dele, ele tem contribuído ao longo dos anos com muita positividade no Brasil. Infelizmente, a gente caminha por um lado empresarial de um lado, como é o caso da Gerdau, que já tem gerações, né, Jorge? E, por outro lado, um caminho na política. O que a gente pensa e busca, sempre com muita força, que é a diminuição da carga administrativa do Estado em geral, né, para, eventualmente, ter uma redução da carga tributária, né? Esse é um grande objetivo. Mas a força maior é que a gente precisa unir os brasileiros, né, Jorge? E dentro disso que você colocou, a união dos brasileiros é o que é fundamental para que esse nosso país possa efetivamente ser uma locomotiva que, como é de direito, principalmente na América do Sul, que ocupa quase que 80% da área da América do Sul. A pergunta que eu faço para o Jorge é o seguinte: Jorge, na sua experiência, todos esses anos, longa carreira, qual é o ponto fundamental que não está sendo ativado para que esta união dos brasileiros se faça com realidade? Em primeiro lugar, eu acho que o ponto mais importante que você mencionou, e eu acho que o nosso instituto aí tem caminhado na linha certa nesse sentido, é conseguir fazer uma mobilização de união para que os nossos propósitos possam ser definidos com clareza, tá certo? Eu participei em vários trabalhos históricos assim de planejamentos teóricos e quilos de papel, tá certo? Feitos e que no fim vão para a gaveta ou nem para a gaveta vão, tá certo? E eu acho que a falha desse processo é de que, por vários fatores, né, a proximidade que tem que ser construída entre o Congresso e o pensamento do empresariado, nós temos que nos sentar juntos e construir esses objetivos. Então, eu acho, Davi, o exemplo, vamos dizer, concreto que nós temos aí nesse aspecto das desonerações que se conseguiu, né? Isso é um exemplo muito claro. E eu diria que nós temos provavelmente uma fila de serem resolvidos de 20 ou 30 itens que são decisivos na vida empresarial. Eu vou lhe dar um caso prático, tá certo? A Gerdau, no controle das burocracias, nós temos unidades espalhadas em todos os estados, etc. Né? Eu trabalho quase que com 100 pessoas na gestão burocrática dos sistemas tributários que eu tenho. No Canadá, né, esse troço tudo é eletrônico, eu trabalho no sistema, nós temos lá meia dúzia de fábricas e mais uma organização de distribuição, etc. Eu praticamente, com meia dúzia de horas, eu consigo gerenciar o processo. Sabe? Então, a visão de não simplificação, a quantidade de empecilhos, etc. Então, a nossa luta, vamos dizer, tem que ser
com uma definição muito clara de propósitos, tá certo? E os nossos propósitos têm que ser que o Brasil atinja os níveis de simplificação e entendimento de sistemas de competitividade tributária igual aos melhores padrões do mundo. Não é um absurdo que nós, vamos dizer, praticamente temos um custo dos trabalhos tributários que chegam ao redor de 2%, tá certo? E que nos países desenvolvidos vai no máximo a 0,2%, 0,2,5% de custo, tá certo? Então, o problema é que, em cima desse emaranhado todo, né, existe ainda um risco onerado para o acompanhamento e a segurança desse processo, né, que faz que o Brasil seja o país que tem o maior passivo de discussão tributária do mundo, está disparado, tá certo? Então, eu estou tocando esse ponto, né? Mas da mesma forma, vamos dizer, então nós temos que clarear muito bem, assim como foi. Nós temos já exemplos, né, de definir claramente qual é o nosso propósito sobre esse tema e aquele tema, e, em cima dele, lutar para simplificar e arrumar. O Brasil, teoricamente, no meu entender, é um dos países que tem maior potencial competitivo, mas, com a estrutura burocrática, governança que nós temos, nós impedimos que esse potencial do país possa ser desenvolvido. Então, nós, empresários, temos que estar muito claros de definir os nossos propósitos. E o segundo ponto, essa aproximação do Congresso, né, de debater com os congressistas claramente propósitos e a necessidade dessas demandas serem atendidas, é que nos tem que levar. Por isso que a visão tem que ser que, em todas as frentes, tem que ser construídas soluções que nos têm condições competitivas, que os fatores naturais do país são extremamente privilegiados, seja a qualidade do nosso operário, a produtividade, etc. Né? Eu tenho uma experiência em 14 países, né? E sei avaliar claramente o potencial extraordinário que nosso país tem, em nível de gerenciais mais elevados até o operário mais simples, com alguma educação e capacitação, nós somos imbatíveis, tá certo? Então, o mecanismo total da burocracia, etc., é que nos fazem realmente não avançar. E aí entram conceitos ainda do percentual de poupança destinado a investimento, que hoje está quase em zero, né? Tem trabalhos do Banco Mundial muito claros que, vamos dizer, se tiver uma poupança sobre o PIB inferior, eu falo o setor público, inferior a 20%, 22%, você só tem um crescimento de 2% ao ano, né? Os países que têm maior crescimento hoje têm um índice de poupança ao redor de 25%, 28%, vamos dizer, a Índia, né? E o crescimento econômico é ao redor de 6%. Né? A China tem números milagrosos, mas eu não sei até que ponto a gente pode confiar plenamente nessas informações, né? Mas a fórmula é muito simples, né? Diminuir o custo, aumentar a eficiência, aquilo que nós temos de atuação dentro das nossas vidas empresariais, o país no seu conjunto tem que atingir. E aí essa união empresarial que tem essa capacidade de visão tem que trabalhar muito forte, por isso é tão importante esse trabalho que está sendo feito pelo nosso instituto. Muito bem, obrigado, Fausto, obrigado, Jorge. Eu queria ver, o Carlos que mandou no chat queria fazer uma pergunta. O Carlos está no áudio, Carlos? Antes faltou. Nossa, aqui está aparecendo aqueles. Cadê o Carlos? Onde o curativo. Faz tua pergunta, Carlos. Aqui, ó. Olá. Pode ir. Posso ir? Pode. É sempre bom escutar essa aula, sabe? Escrever lá. Como é que a gente leva para cortar o custo do governo pela metade? Pergunta simples. Hoje existem tecnologias de gestão que nos facilitam esse trabalho. Eu diria que, historicamente, esse problema era muito, muito mais difícil.
mas eu diria o seguinte, dentro da existência hoje do mundo digital, vamos dizer, eficiência de gestão passa pelo domínio de processos, tá certo? E, historicamente, pelos processos históricos de papelada, confusão, etc., né? Era praticamente impossível, em curto prazo, buscar eficiência. Eu diria que hoje, através da plena digitalização, lógico que temos riscos de fazer caminhos digitais mais complexos do que seria necessário, mas mesmo fazendo alguma voltinha desnecessária, tá certo? Eu vejo que hoje, pelas tecnologias disponíveis, e essa mobilização, de certo modo, está acontecendo no governo, parece mentira, mas está, né? O governo Temer deu um início a esse empurrão com o ministro Padilha, né? E esse grupo continua trabalhando com eficiência e produtividade enorme. Saiu da Casa Civil, entrou para o secretário Weber, e a meta que era para ser atingida no final do ano em melhorias de produtividade e eficiência no campo digital foi atingido já em outubro. Então, na realidade, vamos dizer, eu tenho muita confiança, né, de que a tecnologia digital, né, a plena digitalização do país, e o governo federal, felizmente, tem metas importantes. Os níveis estaduais não é uniforme, né, municipais muito menos ainda, mas esse processo como um todo é uma ferramenta que nos pode, eventualmente, acelerar, que eu diria o seguinte, por processos históricos não digitais, né, sem as tecnologias, provavelmente o processo poderia levar 10 ou 20 anos. Eu acho que com um esforço forte, pode ser em próximos 3, 4 anos fazer avanços importantíssimos. Isso eu estou vendo na esfera do governo federal, né? Agora, dos níveis estaduais, o nível de evolução é bastante diferenciado de um estado para outro. São Paulo está andando bastante bem, mas eu diria que o quadro, olhando em termos nacionais, ainda tem uma tarefa de mobilização e de disponibilização tecnológica grande. Mas eu diria o seguinte, parece mentira, né, que antes dessa evolução tecnológica, né, eu olhava para esse quadro e dizia, não, vou ter que trabalhar. Eu achei uns 10, 15 anos para limpar essa papelada, essa confusão toda, tá certo, né? Hoje, com tecnologias de digitalização e outras ferramentas que a inteligência artificial pode nos propiciar, eu acho que há condições de acelerar esse processo de uma forma fantástica. Mas isso é uma parte só da estrutura dos governos que existem. Muito bem. Eu queria passar para o Vladimir, depois nós estamos com o deputado José Carlos Aleluia, que quer fazer pergunta, depois E o tem o Juarez também. também, depois a Júlia também, e a Júlia também. Então, vamos lá, Vladimir. Bom, boa noite a todos e todas. Dr. Jorge, sempre uma satisfação, um aprendizado, né, ouvi-lo. A minha pergunta é, nós estamos acompanhando e apoiando aí todo o trabalho, né, o esforço do Jorge Lima, o Instituto, nas mudanças, né? E nós estamos vendo um cenário aí à frente de uma possível ruptura de novo, né? Um cenário político aí que realmente, quando nós olhamos todos os analistas, a chance de uma nova ruptura ela é grande no comando, né? Como é que o senhor vê esse cenário político? Como o senhor está vendo aí para frente? Em termos de riscos e de oportunidades, se de fato tiver uma ruptura? Bom, eu diria que eu não sou a pessoa mais indicada aí para poder dar uma resposta. Eu acompanho o processo político de perto e tenho preocupações enormes, e esse tema da palavra ruptura é assustador, tá certo? Mas eu diria que, de outro lado, eu tenho trabalhado com os mais diversos governos e, lógico, que com alguns os resultados sempre são extraordinários e outros há uma certa perda de eficiência do trabalho, a perda do resultado do trabalho feito, mas isso é inerente à vida. Mas eu lhe diria que esse quadro, vamos de ruptura, etc., realmente ele é muito ruim, tá certo, né? Eu diria ainda que
se a gente olhar o continente sul-americano, né, como um todo, né, e a gente vê como os cenários têm andado, eu relativamente desse quadro de confusão que existe, né? Historicamente, os problemas argentinos se repetiam um pouco no Brasil, os do Brasil na Argentina, né? Então, quando a gente vê hoje o que aconteceu com um país que nem esse, eu digo o seguinte: o mau exemplo que nós temos nas proximidades, né, fazem com que o nosso esforço, né, de aumentar a convivência, o diálogo e a união de forças com o meio político por parte dos empresários talvez seja mais importante do que nunca. Então, realmente, eu acho que, assim, eu entendo que provavelmente o afastamento do empresariado do processo político, eu digo afastamento, eu não digo envolvimento pessoal direto até, né? Mas o afastamento do processo do empresariado com a área política, né? Talvez os fatores de corrupção, etc., também tenham sido um fator de afastamento, tá? Mas, na realidade, eu diria que talvez é mais importante do que nunca esse esforço de mobilização e união do empresariado no sentido de dialogar e trabalhar junto no sentido construtivo de pressão sobre as mudanças e os trabalhos políticos que têm que ser executados. Eu tenho uma frase, vamos dizer, um pouco identificado dentro desse próprio movimento do nosso instituto. Eu digo o seguinte: a verdadeira evolução do Brasil só vai funcionar pela pressão da sociedade civil. E, dentro da sociedade civil, o maior responsável é o empresariado. Então, nós temos que estar muito conscientes, né, de que para a evolução do país não pode haver omissão da liderança e da atitude do empresariado para ajudar a construir as soluções políticas que o país precisa. E eu acho que, nos últimos anos, né, vamos dizer, até por vários fatores, eu acho que o empresariado se recolheu mais do que deveria. Então, eu acho hoje, vamos dizer, esse esforço, né, que nós temos pelo Instituto e outras instituições talvez semelhantes, né, nós teríamos que realmente fazer o nosso esforço e conseguir, entre nós, definir com maior clareza quais são os propósitos que nós precisamos para potencializar ao máximo nossa capacidade de trabalho produtiva, que é uma coisa fantástica, tá certo? Né? E eu vou me permitir fazer uma observação. No Brasil, nós temos dezenas de empresas privadas de patamar médio e grande que são tão boas ou melhor que qualquer empresa internacional. Tá? Se nós conseguimos isso no meio empresarial, nós temos que atingir isso também na esfera governamental. Tá? Se nós conseguirmos atingir na esfera governamental o patamar de eficiência que as nossas maiores empresas, melhores empresas do Brasil têm, o país vai ser imbatível. Então, isso tem que entrar na nossa meta, que nós não podemos ficar omissos no aprimoramento da pressão política no sentido de construir, na esfera governamental, a eficiência que nós temos no sistema empresarial privado. Tá certo? Então, isso tem que ser um sonho utópico, tem que ser buscado. De outra forma, vamos dizer, nós construímos empresas eficientes, etc., né? Mas o país como um todo desanda. Eu vou tomar um número só para avacalhar com tudo. O sistema teórico de aposentadoria no mundo inteiro, esses dias eu falei até com o embaixador alemão, ele me contou assim, bom, eu vou me aposentar aos 72 anos e vou me aposentar com 60% da minha remuneração. Certo? Bom, agora eu tomo um caso de ficar louco no Rio Grande do Sul. Tá? Nós temos 50 mil professores. Quantos professores você acha que estão aposentadas? 100 mil. Como é que deveria ser teoricamente esse número? No mundo inteiro, a aposentadoria é um valor correspondente a 1/3 dos que trabalham.
porque a gente estuda uns 20 e pouco, trabalha 40 e pouco e tem uma aposentadoria que sobra mais uns 20 anos de vida com isso, tá? Como é que tu pode sustentar 100 mil para 50 mil que trabalham? Eu estou tomando esse exemplo porque ele é muito simples, evidente, mas se eu correr o Brasil, todos os são semelhantes. Então, vamos dizer o seguinte, eu pergunto, e nós, empresários, nós ficamos calados em cima disso? Nós pagamos impostos elevadíssimos e essa bagunça e desorganização, o pior é que esses 100 mil inviabilizam que eu pague direitos que estão trabalhando. Então, eu tomo esse exemplo, que é um escândalo, no meu entender, mas está cheio, no caso, desses exemplos do país. Tá? Então, eu acho que nós, como empresários, nós temos que nos conscientizar que nós temos uma responsabilidade que não é apenas no processo das nossas empresas, da nossa atividade. Nós temos que fazer um esforço global para que a eficiência dos patamares empresariais que nós temos também se estenda para a atividade pública. O Brasil vai ser imbatível. Obrigado, Jorge. Nabil, eu queria Obrigado. fazer só um comentário aqui, aproveitando a pergunta do Vladimir sobre ruptura, né? Na verdade, o que a gente vê hoje no Brasil é que quem manda é o Congresso, né? O Senado e a Câmara dos Deputados. Então, mesmo tendo uma ruptura, eu acredito, né? Não sou nenhuma expert, mas eu acredito que eles vão continuar mandando. E é com eles que nós temos que falar, exatamente o Congresso que nós temos que pressionar. E pressionar cada vez mais para serem mais ágeis, né? Essa mandala toda e todo esse projeto a gente tem acompanhado muito de perto com a equipe do Guedes e com o Jorge Lima, sempre. Mas para citar um exemplo, olha, o marco legal do setor elétrico, né? Que é a PL 232. Ele foi retirado o recurso, que solicitava análise pelo plenário, já havia sido aprovado, ele foi remetido à Câmara dos Deputados em 10 de fevereiro de 2021 e ainda aguarda despacho da presidência da Câmara dos Deputados. De fevereiro até agora. Está lá aguardando. E isso, vários outros, né, que nós temos sempre os relatórios conosco. Então, assim, a gente precisa realmente pressionar por agilidade, porque eles demoram demais nessa aprovação. Bem colocado, Marli. Eu acho que tem, realmente, o Jorge falou em 23 itens importantes que nós temos que mudar, mas acho que subimos o primeiro degrau, o importante foi a construção dessas 350 empresas que estão conosco, vai continuar crescendo, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. O fato de nós estarmos aqui debatendo, discutindo, mas não só debatendo, discutindo, mas agindo também, que é o mais importante, eu acho que faz todo sentido. Operando, bem colocado, Jorge. E eu queria, então, ouvir agora o José Carlos Aleluia, que é um deputado federal, que está aí junto conosco, e vai fazer a sua pergunta para o Jorge e também se posicionar como um integrante importante aí do parlamento, ouvir um pouquinho também o que ele tem para falar sobre esse assunto. José, está nos ouvindo? Estou ouvindo bem. Nabil, eu não estou no momento do parlamento, mas eu estou acompanhando o parlamento e ontem, acidentalmente, eu tinha marcado para almoçar com o líder Efraim, que é o autor da lei de exoneração, e acompanhei a votação na Comissão de Constituição e Justiça com efeito terminativo na Câmara do projeto da desoneração. Ele vai para o Senado ainda e precisa acompanhar no Senado. Portanto, eu quero dizer da importância do Instituto ter acompanhado, ter se aproximado do Congresso. O doutor Jorge falou de maneira muito passageira, o Brasil criminalizou a relação dos empresários com o Congresso. O erro de alguns dificultou o diálogo daqueles que dialogavam sempre. Eu, desde que passei no Congresso anos a fio, fui relator da lei de informática do Brasil, fui autor da lei. Os empresários estavam lá presentes, foram fundamentais para poder orientar, para dar informações. Esse foi o primeiro, digamos, ciclo de reforma no Brasil do governo do presidente Collor. Depois continuou alguma coisa, a Marli fez referência ao setor elétrico. O setor elétrico era pré-histórico nessa época, as empresas todas eram estatais. Hoje o Brasil tem um número difícil de contar de número de empresas agindo no setor elétrico,
avançando bastante. O projeto não andou porque ele nasceu no lugar errado, vai ser difícil andar pelo fato de ter nascido no Senado, por isso que ele não tem o despacho da Câmara. Mas eu não vou me alongar muito, só quero dizer que a pergunta do Carlos tem todo sentido. Tem que trabalhar no lado da reforma, da redução de custos do Brasil, mas tem que reduzir custos do governo. O governo custa muito e atrapalha muito. Tem muito fiscal. O atual governo tem feito um trabalho que não pode deixar de ser percebido na área de redução, digamos, do custo do governo em cima das empresas. A área trabalhista é uma delas. Não estou falando só da Justiça do Trabalho, mas da própria ação do recriado Ministério do Trabalho, que era um problema. A árvore de problemas existentes é grande, mas é fundamental que se organize, como está organizando através do Instituto Unidos Brasil, para que os empresários voltem a se aproximar do parlamento, não tenham medo de ter relações institucionais formais, como existe em qualquer parlamento do mundo. A dona Marli também falou do excesso de poder do legislativo. O Brasil vive um problema de um presidencialismo enfraquecido. Isso não é do governo do presidente Bolsonaro, vem do governo da presidente Dilma, que foi perdendo poder. O presidente Temer também teve muita dificuldade de governar. E hoje você tem muitos atores que sem manter o equilíbrio correto entre os poderes. Os poderes estão desequilibrados. O excesso de digamos, ativismo do judiciário é preocupante. O excesso de participação do Tribunal de Contas é preocupante. E eu diria que algumas coisas que o Congresso tem feito também são de forma exagerada. O governo foi perdendo capacidade política e o que tem sido conseguido nesse governo é heróico e é fundamental a ajuda dos empresários para isso, para pressionar o parlamento, para acompanhar as eleições, para poder ajudar que o parlamento seja melhor e melhor informado. Eu estava lá na hora da votação na Comissão de Constituição e Justiça, que foi unanimidade, só votou contra o PSOL. Eu via a euforia dos deputados pelo fato da imprensa estar apoiando. E a imprensa também é importante. Não teríamos lei dos portos, não teríamos lei da cabotagem, não teríamos lei de informática, não teríamos reforma da Previdência, se não fosse um trabalho dos empresários e dos empresários de comunicação, que também, de certa forma, têm perdido um pouco, e aí eu tenho muita saudade de Roberto Marinho, tem perdido um pouco o foco. Desculpe, eu me alonguei muito. Obrigado, Zé. Eu queria, então, pedir para o Juarez Piscini, da TBM, fazer a sua pergunta, depois, então, a Júlia. Obrigado, presidente da BIL. Doutor Jorge, é sempre um prazer. Eu sou da Randon, tá? Eu estou aqui representando a ANEEL Randon. Enfim, a gente participa do Instituto Unidos Brasil, que é fantástico de ver o que está acontecendo e a participação dos congressistas. Mas a pergunta é um pouco aí com o que acabou de falar aqui o deputado José Carlos Aleluia, em relação aos poderes, né? A gente sabe, e deveria assim ser, o equilíbrio entre os três poderes, né? A Marli fala de Congresso, etc. Mas a gente tem, se pegar, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi um avanço importante, ela não está completa, ela precisaria de mais, mas a gente teve recentemente uma reversão aí da questão dos honorários de sucumbência, que é um retrocesso muito expressivo, né? A gente já tem uma judicialização forte, não só na questão tributária, trabalhista, etc. A pergunta, doutor Jorge, é como essa atuação do empresariado, que é quem efetivamente gera riqueza e gera impostos no Brasil, como que ela pode fazer para que haja o retorno dessa harmonia dos poderes e que, pelo menos, né, como disse a Marli, o poder que foi eleito pelo povo, ou os poderes que foram eleitos pelo povo, eles tenham um pouco mais de relevância nesse equilíbrio que parece que está um pouco desequilibrado. E com isso, atingir o objetivo maior, que é que as reformas sejam de Estado e não de governo, que na medida em que mudar o representante do Executivo, não se perca tudo aquilo que se conquistou, e um exemplo disso é o que eu acabei de citar da reforma trabalhista. Então, doutor Jorge, a pergunta é, como que esse movimento que a gente está fazendo, ele pode fazer com que haja esse alinhamento, para que haja
o benefício perene das ações e dos movimentos e das conquistas que têm sido já a realidade nesse momento. Obrigado. Pergunta complexa, viu? Porque realmente esse desbalanceamento que tem havido entre os poderes, né, nos deixa meio desnorteados até, né, de como, onde é que nós estamos, como conduzir. Eu vou dar um palpite, né? Nós estamos aí num brainstorming que talvez possa falar uma bobagem, mas eu acho que talvez nós, através do nosso instituto, e talvez chamamos mais algum junto, né, podemos propor a criação de um comitê jurídico, vamos dizer, dos seis juristas mais competentes na esfera de entendimento global das relações de balanceamento dos poderes e que faça uma análise crítica, tá? Para fugir um pouco dessa individualização, porque se uma pessoa, ou um empresário, ou alguma instituições falam individualmente, eu acho que nós deveríamos tentar juntar aí meia dúzia, talvez até um pouco mais ou não, mas para que eles se faça uma análise crítica, né, e uma recomendação que cada um dos poderes, né, se colocasse novamente na sua área, no seu poder, tá certo? Né? Eu acho que porque esse desbalanceamento que está havendo, né, eu vou dizer, tem hoje dimensões de perturbação, mas ele pode levar a situações bem mais graves do equilíbrio e da estrutura democrática. Então, eu diria o seguinte, né, para não ser uma opinião de um grupo de empresários, etc., vamos pegar os 6 melhores juristas desse tema, né, e pedir que eles elaborem uma análise crítica, uma opinião, né, para recomendar uma atitude e comportamento dos diversos poderes, para que se reordene e trabalhe para ser construído, tá certo? Porque esse tema que você colocou, né, o ruim é que, quando isso uma vez desanda, a tendência é de desandar mais. E o desandamento do equilíbrio dos poderes pode nos levar a situações extremamente graves. Essa ideia me veio agora em cima da pergunta, tá certo? Mas quando a gente não sabe direito, a gente tem que saber que eventualmente saiba, tá? Então, eu gostei da sua colocação de inquietação e eu digo assim, o que nós, empresários, podemos fazer, né? Fica meio ridículo o empresário querer dizer aos juízes do Supremo como é que eles têm que se comportar, tá certo? Né? Ele vai me dizer assim, vai cuidar do teu negócio, não perturba a nossa vida, mas eu acho que se nós pusermos, vamos dizer, realmente maiores conhecedores desse saber, tá certo? Se posicionarem e solicitar que eles deem um posicionamento de que eles estão criando uma perturbação com dimensões e consequências. E o pior é que de todas as áreas, tá certo? Eu acho que ainda o legislativo está o melhor ou menos errado, no meu entender, né? Mas o Supremo também tem aí uma explicação também, que são correções estruturais, né? Porque quando você passa a botar membros do Supremo como vedetes de televisão, né, vou dizer, isso não existe em lugar nenhum do mundo, tá certo? Né? Esse trabalho tem que ser com concentração própria e não de vedetismo em televisão, né? E da mesma forma, vamos dizer, o executivo, né? Vamos dizer, tem havido desvios de comportamento. Eu acho que nós temos que botar e vamos fazer que essa crítica seja feita para quem tem competência sobre isso, tá certo? Eu acho que talvez seja um caminho, porque o crescimento desse desequilíbrio é inquietante, tá certo? Eu acho que, se não for essa ideia que eu lancei aí, eu acho que nós devemos nos sentar e preocupar e debater e analisar, porque não está bom isso.
Obrigado, doutor Jorge. Muito obrigado. Obrigado, Juarez. Acho que a colocação do Jorge nos leva a uma reflexão onde a gente poderia trazer, Marli, o Michel Temer para uma conversa, trazer alguns ex-ministros que tenham a respeitabilidade do povo, que sejam reconhecidos, como o Jorge falou, e começar a criar aí um bate-papo, qual é o melhor encaminhamento para que depois a gente consiga chamar o presidente dos 3 poderes até para uma conversa, mas não o nosso conversar, não podemos organizar, mas exatamente os especialistas nessa área é que tem que buscar o melhor equilíbrio pelo bem do nosso povo. Vamos trabalhar essa ideia, Jorge. Nabil, se me permite, a gente tem que analisar bem se esse trabalho no começo não deve ser feito em silêncio, né? E eu digo assim, olha, se vocês não acharem esse caminho, nós vamos para a opinião pública, tá? E aí vocês vão se queimar que vocês estão se comportando fora do eixo. Mas vamos dar uma ocasião para eles que eles se comportem sem publicidade. Eu estou colocando esse tema para debate, porque eventualmente nós botar na opinião pública logo possa criar um constrangimento mais rápido, mas o importante é que nós cheguemos a um sucesso desse equilíbrio. Bem colocado, Jorge. Vamos tentar nessa linha, Marli. Sem dúvida. É mais um trabalho que a gente tem que entrar, porque realmente o desequilíbrio está muito grande e isso pode prejudicar o Brasil. Júlia, a tua vez, Júlia. Nabil, deixa eu fazer uma observação. Claro. Nós, hoje, como empresários, né, nós acordamos de manhã preocupados em olhar o que esses caras fizeram de confusão adicional. Compreende? Vamos dizer, a verdade é que cada dia amanhece com alguma confusão criada pela extrapolação de funções e atividades. Né? É uma loucura. Energia posta fora. A gente começa a se preocupar o que está acontecendo em Brasília e as nossas empresas começam a ficar preocupadas, segura o investimento, fica esperando o que vai acontecer e cada semana é uma novidade, infelizmente, negativa. Vamos lá, Júlia. Vamos lá, Jorge. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, né? Eu sou uma fã do projeto do Unidos. Eu admiro muito o Nabil e eu me sinto privilegiada por ser uma jovem que está nesse time, né? A gente sabe que a nossa geração aí vem muito forte e é importante estar com pessoas experientes, né? Para que a gente consiga avançar. Eu trabalho no mercado financeiro, eu sou sócia XP, então, como você, eu também acordo sabendo quero saber o que está acontecendo em Brasília, porque a Bolsa, né, realmente, assim, é a Bolsa e política, é 2 coisas ligadas. E a minha pergunta que eu tenho para você, eu não poderia fugir da minha pergunta em relação ao mercado, né? Como que o senhor enxerga toda essa volatilidade em relação ao preço do minério de ferro, né? E eu sou muito fã do seu trabalho, então precisaria perguntar algo relacionado a isso. Como o senhor enxerga essa volatilidade no minério de ferro e como como isso tem impactado vocês, né, a empresa? E também levando para o nosso lado empresarial, né, do nosso Unidos, quais estratégias o senhor acredita que são assertivas para a retomada da economia? Eu diria que você me fez uma pergunta extremamente complexa, certo? Porque eu sei que não é uma receita de bolo, né? Mas, assim, com a sua experiência, com a sua expertise, quais estratégias o senhor acha que a gente consegue retomar mais rapidamente, né? Sabendo que, assim, a Bolsa está em queda, né? O minério de ferro está tendo uma volatilidade. Eu sofro com os meus clientes, então eu preciso perguntar ao mestre o que ele está fazendo aí para ver como que as coisas podem melhorar, né? Tendo em vista que a gente vai vir um ano político e as coisas podem até piorar, né? Então, a gente tinha uma projeção de Bolsa no final do ano e não foi isso que aconteceu, né? E o seu produto foi um dos prejudicados nisso tudo, né? Profundamente perturbado. A verdade é que, nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma flutuação no minério superior a 200%, tá certo? Né? E talvez, eventualmente, tenha descido demais e depois subiu demais, assim por diante. E tem aí
tem aí problemas de natureza política tremendamente complexos, tá certo? Que é a dimensão da atividade siderúrgica da China, e que a China hoje tem mais de 50% da produção do aço no mundo. Consequentemente, vamos dizer, e como a China importa minério, né, vamos dizer, fora de alguma produção da base de sucata, a produção toda é proveniente de minério. E aí ainda tem mais um fator, vamos dizer, que o Brasil tem um percentual elevado, aí, ao redor de 40% a 50% do mercado de fornecimento de minério. Consequentemente, vamos dizer, a economia mundial do minério está diretamente ligada às flutuações da China. Na China, teve aí outros fatores de natureza política, de conflitos políticos com a Austrália. Isso que fez com que houvesse rompimentos de comercialização entre esses dois países e que trouxeram uma perturbação na flutuação do mercado e que, no meu entender, são absolutamente impossíveis de serem previstos ou conduzidos hoje facilmente. Então, eu lhe digo que esse cenário, né, vou dizer, absolutamente internacional, né, faz quase que um processo que eu não gosto da palavra, né, mas eu diria que é um cenário quase impossível, né, de você prever, porque não são apenas fatores econômicos. Tem fatores econômicos, tem fatores ambientais, tem problemas de conflitos políticos dos países, tá certo? Então, e que você como isso não fosse suficiente, você ainda tem nesse momento problemas de logística mundial, tá certo, né? Que também são fatores de perturbação no processo. Então, na realidade, eu lhe digo, eu tenho até vergonha de dizer esse troço, mas eu sou incapaz, pode ser que alguém do setor siderúrgico saiba, mas eu não me sinto hoje com capacidade de fazer prognósticos do que vai acontecer com a política de preço do minério. O pior é que essa confusão do minério se estendeu também, de certo modo, ao carvão coque, tá certo? Então, nós temos os dois elementos básicos na produção siderúrgica mundial e que são poucos países são fornecedores, né? Depende de fatores que não é um fator, são 2, 3 fatores que estão perturbando o mercado. Então, eu tenho até vergonha, tá certo? De certo modo, que você me faz uma pergunta e eu digo, pô, eu trabalho nesse setor, etc., e não sei responder nada. Vou fazer uma pergunta técnica, né? Mas, assim, mas só de te ouvir é legal, porque assim, a gente aqui acaba falando muito sobre como a gente pode movimentar Brasília e tudo mais. Eu falei, eu quero fugir um pouco dessas perguntas, eu quero perguntar algo mais relacionado ao que ele produz, realmente como uma fã mesmo de todo o seu trajeto, da sua trajetória até aqui, né? E levando para o nosso lado empresarial, eu quero muito, acredito na retomada da nossa economia, acredito no projeto Unidos, a gente fez um barulho aí, né, que trouxe a desoneração da folha, que já é um avanço. Então, eu acho que eu não conhecia um grupo tão forte, né, como esse. Eu vejo um grupo atuante, o Nabil aí tem um relacionamento, tem um carisma, né, que agrega todos aí, os empresários, vocês com a gente. Então, para a gente é uma oportunidade, né? Para mim é, de fato, uma oportunidade de vida estar com vocês e agregar experiência, porque isso para os meus clientes é muito importante, porque quando eu falo que estou lá, estou ouvindo agora o senhor falar sobre essa projeção, isso eu já levo para os meus clientes, né? Eu já levo essa resposta vindo de você. Então, é importante isso. Eu acredito muito no projeto. Estou muito feliz que o senhor esteja conosco também. Legal, Júlia. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado, Jorge. Agora, vamos encerrar com essa última pergunta. O Michel Mioto Barbosa, da área de investimentos, também vai fazer uma pergunta. Fala, Michel. Olá, pessoal. Sou Jorge. Obrigado, Nabil, pela oportunidade.
Eu trabalho com engenharia de software e os meus clientes são da área de investimentos, né? E trabalho também com os meus próprios investimentos aí dentro de assets, inclusive aqui em Porto Alegre. E a minha pergunta, senhor Jorge, como é a última, eu penso que o senhor vai ter um tempo à vontade. Eu vou fazer uma pergunta que eu considero uma das mais difíceis, principalmente para mim, porque eu não me considero um versado no tema, que é sobre a reforma política. Dado o seu conhecimento, a sua experiência sobre como funciona a política fora do Brasil e todo o seu conhecimento de como funciona a política no Brasil, qual seria a sua reforma política? Que pontos o senhor entende que deveriam ser os principais, caso o senhor escrevesse a reforma política? Caso o senhor pudesse sentar lá numa cadeira lá no Congresso, escrever o projeto de reforma política, quais seriam os seus pontos, senhor Jorge? Obrigado. Eles estão lá ainda. 10 minutos. Eu vou me permitir de colocar um ponto, tá certo? Que seria, no meu entender, talvez o ponto-chave de todo um processo de melhoria da estrutura política. É a análise do voto distrital. Todos os países que funcionam bem no processo político têm voto distrital. Inclusive os Estados Unidos, que é um país presidencialista, mas o Congresso funciona pelo voto distrital. Bom, como é que funciona no Brasil? Os representantes políticos, né, da maioria deles, eles são eleitos porque se vinculam a uma região, logicamente, mas principalmente se vinculam a estruturas corporativas. Tá? Então, se você é representante, e esse sistema de representação corporativa só consegue funcionar porque a corporação, vamos dizer, se o voto é distrital, você vai escolher 2 ou 3 representantes que são os melhores representantes que a comunidade achou como para ser seu representante no Congresso. Tá? E aí você não vai votar num bombeiro ou numa professora ou num representante de tal setor empresarial, etc. Porque, sendo representante de corporações, tá certo? Você pega um pouquinho de professor aqui em cada um dos municípios e, no fim, você se torna o representante dos professores. Tá? E provavelmente vai ter 3 ou 4 representantes, ou 3, em cada bloco representativo, tá certo? De cada instituição parlamentar. O que acontece? E isso, a mesma coisa, também é o parlamentar que representa um setor empresarial, tá certo? Né? O que representa os curtumes, o outro representa a cirurgia, né? Cirurgia ainda é pequeno em termos de quantidade, mas pega setores do comércio, tal, etc. Tá? Então, o que esse político faz? Esse político pensa na sua reeleição. Como é que ele garante a sua reeleição? Assaltando os interesses daquela corporação, assaltando o Congresso. Tá? Então, eu diria o seguinte, o nosso sistema representativo, infelizmente, eu vou ser agressivo, mas é burro. Porque, em vez de eu escolher o melhor representante, e que não interessa se ele que atividade ele vai se destacar pela sua personalidade e conjugação de interesses coletivos, tá certo? Né? E não porque ele é bombeiro, ou professor, ou médico, coisa desse tipo. Ele pode ser qualquer uma das profissões, mas não vai ser pela característica de vínculo corporativo que ele está lá. Ele vai se destacar pela dimensão de cidadania que ele é. Aí eu pergunto, por que todo sistema no mundo, praticamente, os que funcionam, é o voto distrital? E eu tenho que copiar os mais inteligentes, tá certo? Então, o nosso processo é profundamente não inteligente. Tá? E
E, consequentemente, quando o presidente é eleito, tá certo? O que ele faz? Ele vai ter que comprar as posições do apoio do bloco parlamentar. Ele já tem vínculo aqui e ali, mas, no fundo, esse pessoal também já negocia, tá certo? Que não, você precisa do nosso apoio, etc. Ele tem que se entregar. E é muito interessante, vamos dizer, se nós olharmos o presidente Bolsonaro, né, ele começou com uma atitude de independência, não aguentou, tá certo? Né? E hoje ele está absolutamente amarrado a estruturas corporativas. Tá? Lógico que a influência da família também tem consequências nesse processo. Mas, na realidade, né, vou dizer, o que acontece no voto distrital? O representante, o executivo, o primeiro-ministro, ele é formado pela conjugação, né? E ele é o representante desse bloco legislativo, tá certo? Então, ele foi escolhido e não ele tem que negociar para comprar esses caras, tá certo? Então, é de um primarismo essa análise, né? É lógico que quem está hoje eleito desse sistema provavelmente não tem interesse em aprovar um sistema distrital. E eu faria ele 100% distrital, eu não faria ele metade. O Senado, vamos dizer, já faz, como são poucos, já faz essa seleção dessa forma. Mas a estrutura da Câmara de Deputados, no bem me entender, ele é vítima de uma relação de compra, de negociação de interesses, tá certo? Se tem corrupção, não é um outro capítulo, né? Que não pode não ter uma corrupção, mas tem as concessões muitas vezes são mais caras até que a própria corrupção. Então, na realidade, vamos dizer, se nós não mudarmos isso, tá certo? E eu tenho uma convicção profunda, porque eu analiso isso há anos, né? E quando vejo isso, eu digo assim, essa mudança, no meu entender, eu acho que resolve mais que a metade dos nossos problemas. Eu vou fazer uma observaçãozinha ainda nesse troço. Tá? A eleição dos prefeitos nos municípios, tá? Se você observar, o índice da qualidade de acertar nos prefeitos, que é apenas um representante da comunidade, tá certo? O índice de erro, no meu entender, é muito menor do que a soma dos erros de indicação e votação do Congresso, tá certo? Lógico, eu não tenho um trabalho estatístico que eu deveria ter, né? Vou dizer, de ver a nota média de todos os prefeitos, ou de 70%, 80% dos prefeitos que dá, né? Mas eu vou tomar assim, o prefeito de Porto Alegre, né? É um cara que vem de baixo, é simpático, habilidoso, né? E eu acho que foi bem eleito, certo? Né? Eu nem sei que partido ele é, né? Vamos dizer, mas e tem que conseguir trabalhar. O Covas, aí, falecido, São Paulo, né? Tu vê que como é que São Paulo elege um prefeito assim, né? Troço muito interessante. Então, ainda esses exemplos, vamos dizer, né, que também são meio excepcionais, talvez, mas eu tenho muita convicção disso. Então, agora, como conseguir isso? Eu acho que talvez a gente tenha que fazer uma eleição que isso seja gradativo, ou se não que seja para daqui a 2 eleições em que a maioria da safra desses deputados já não esteja mais uma coisa desse tipo. Mas eu estou convicto. E tem mais uma coisa. Eu na minha vida, eu trabalho com benchmark. Tá? Eu vou dizer assim, a minha empresa tem que estar no padrão das melhores empresas do mundo. Tá? É o único modo de ter segurança e sobreviver. Tá certo? Então, eu tenho que olhar quais são os países que o sistema político melhor funciona. A Europa toda é com voto distrital. Agora, eu vou querer fazer diferente aqui no Brasil. É burrice, tá certo? Então, eu acho que com essa resposta, eu acho que é capaz de estar resolvido 60% a 70% do nosso problema. Como gaúcho de Erechim, Jorge, eu agradeço demais pela resposta.
Eu penso... Obrigado, Michel. Muito obrigado, Jorge. Nabil. Valeu. Eu Por queria favor. pedir para a Marli fazer um encerramento, Marli, e já anunciar a próxima live nossa. Fala, Bom, Marli. antes de anunciar, agradecer ao Jorge e a todos e dizer que foi assim uma das melhores reuniões que nós tivemos esse ano. Realmente é muito gostoso conversar com você, Jorge, ouvir a tua inteligência e todo o seu conhecimento, né? E todo mundo realmente compartilhando o seu pensamento também. Muito obrigada e parabéns, viu, Jorge? Queria só comunicar para a semana que vem, nós temos a Marta Seilier, que ela é secretária especial do Programa de Parceiros de Investimentos no Ministério da Economia também, Programa de Parcerias de Investimentos, no dia 24, quarta-feira, às 18 horas, também via Zoom. Nós vamos mandar para todos vocês o convite e esperamos vocês aqui. Muito obrigada, viu, doutor Jorge? Parabéns. Eu queria ter a oportunidade de agradecer a vocês, tá certo? Né? Realmente, eu acho que é extremamente interessante a oportunidade também de vocês sentirem a dimensão do desafio de Custo Brasil, que é um projeto de interesse de todo o Brasil, no meu entender, tá certo? Né? E dizer que eu sou soldado às ordens do Instituto, né, para nós batalharmos. E eu acho que eu me identifico demais com o espírito do Instituto, porque essa mobilização da sociedade civil, eu tenho isso muito, muito claro. O único modo de arrumar o país é a competência da sociedade civil de se organizar para pressionar o processo político. Então, está na nossa mão, Najib, né? E você tem uma responsabilidade enorme, porque você tem que liderar essa tropa toda nossa aqui para que nós venhamos ter o máximo de sucesso nesse desafio. Muito obrigado. Hein? Jorge, você não é o soldado, você é o nosso general. É o general. É o nosso General Pato. General Pato. Por unanimidade. E aproveitar as palavras da Marli, agradecer de coração aí o Jorge. O Jorge, quando nós tivemos uma live com ele para falar um pouquinho do Instituto, ele realmente falou que quer ser um dos soldados. E eu queria convidar todos que estão assistindo a nossa live, que ainda não estão no Instituto, tem algumas pessoas que não se identificaram, vocês, por favor, entrem em contato comigo, com a Marli, com a Ariana, para poder fazer parte desse grupo Pro Brasil. E vamos em frente, que tem muita coisa boa para acontecer. Os microfones também, por favor, uma salva de palmas. Libere os microfones, uma salva de palmas para o nosso amigo Jorge, que ele está muito elegante hoje. Beijo, obrigado. Jorjão! Obrigada, Jorge. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Não vi a gauchinha aí? Agora que eu vi você, Karen. Oi, meu amor, é que eu tive que atravessar, ela estava lá na minha sala. Eu estou aqui na TV Cultura, dá uma olhada. Uau. Aí está chovendo, tive que tirar a câmera e colocar a máscara, que eu saí da minha sala. Um beijo, queria ter falado, mas parabéns, um beijo. Gratidão, até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Karen, parabéns pelo prêmio, viu, Karen? Parabéns, não tinha te visto, amor. Parabéns, Obrigada. viu? Vamos comemorar. Obrigada, querida. Vamos comemorar juntas, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, tchau, tchau. Doutor Jorge já está aí, não? Está aqui ainda. Não sei se ele está ouvindo. Que ele estava com a secretária dele já chamando ele para jantar, eu acho. Deve ter ido jantar. Boa noite a todos. Parabéns aí para o Jorge. Maravilha. Obrigada, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo, Karen. Beijo em todos.